Estamos começando o programa Frente a Frente, aqui pelo Correio do Imbé, e hoje, aqui diretamente do gabinete da presidência da Câmara de Tramandaí, vamos entrevistar ele, que é vereador de primeiro mandato, foi secretário municipal de obras durante 6 meses aqui em Tramandaí e também agora é presidente do Legislativo. Quem vai bater um papo com a gente hoje aqui no programa Frente a Frente é o vereador Guto, conhecido como Guto da Visual. Boa tarde, Guto. Boa tarde, queria mais uma vez aqui agradecer ao Wagner pelo convite de mais uma vez aqui. Só para querer te corrigir, foram 10 meses à frente da Secretaria de Obras, com um retorno, com a saída dia 13 de outubro e no dia 15 de outubro, toda essa celeuma aí que se envolveu, em relação à eleição da presidência da mesa diretora para este ano, Então, agradecer também à Rádio Correio, de Imbé, por mais uma vez estar aqui para poder conversar e falar um pouco aí desse um ano de mandato aí à frente da presidente da Câmara. Nós conversamos assim que tu retornou, do Executivo para a Câmara e depois desse retorno, logo aí, meses depois, aconteceu a eleição da mesa diretora. Mas antes de qualquer coisa, Guto, dessas 3 funções que, na verdade, tu teve durante o teu primeiro mandato exercidas. Primeiro, como secretário de obras, depois, por um curto período, como efetivamente vereador na bancada e após já na presidência, porque algumas pessoas acham que não tem, mas existe a diferença entre tu estar na bancada e estar na presidência. Qual delas lhe parece mais fácil e mais difícil? Qual dessas posições em 2 anos que tu ocupou? Não, Wagner, eu acho que entre tu ser presidente da Câmara e tu ser vereador, eu acho que isso, a única diferença que me difere dos demais vereadores é que eu administro o orçamento da Câmara, Mas o voto e a condição de parlamentar do município, eu acho que todos estão de igual, De igual para igual. Claro que tem a questão toda de tu representar, o poder legislativo, Que diretamente aprova os projetos, conduz os projetos na casa, e tudo que se passa na prefeitura passa por essa casa, Mas eu acho que todos os vereadores, para mim, eu acho que tanto o tempo que eu estive como vereador e o tempo que eu estou como presidente da Câmara, para mim, foram da mesma situação. Claro que te dá muito mais compromisso, muito mais responsabilidade, mas para mim não teve grande diferença, E a Secretaria de Obras é uma questão que tu consegue fazer as coisas de uma forma que tu é praticamente o executor, Claro que tem a lentidão das licitações, inclusive a Beira Rio é uma obra que se concluiu e se realizou, que está agora, será inaugurada. Eu fui secretário de obras e eu assinei a requisição que abriu a licitação para a execução dessa obra, que agora, graças ao bom trabalho dos secretários que me sucederam, está aí, está sendo entregue à comunidade, bem como a Beira-Mar, que a arquiteta Alessandra Gelain, que fez um grande projeto junto com o engenheiro Marcelo Amaral, que era um grande sonho, está aí se realizando aí já, que se iniciou, quando eu era secretário e agora aí ela está se consumando. Então isso para mim, por mais que eu não esteja lá e por mais que hoje eu esteja aqui, eu sei do trabalho que eu fiz e eu sei todas as fases, do projeto. Claro que os outros secretários que vieram após a mim, eles deram continuidade e é uma obra para a comunidade do município de Tramandaí. A sua chegada à presidência da Câmara foi marcada pela sua ascensão através de uma liminar. A gente sabe que no ano passado ocorreu a eleição da mesa diretora e essa eleição da mesa diretora ela foi muito disputada entre blocos de governo e oposição. Dentro desta eleição ocorreu que a base governista tinha um candidato preferencial e a base da oposição também tinha o seu candidato, e que na disputa acabou que houve uma mudança no jogo, diremos assim, político, ao qual o seu nome apareceu como o nome talvez alternativo para se solucionar alguns impasses e acabou que isso fez com que num empate devido a uma posição de um vereador que acabou tornando público o seu voto, o que não é permitido pelo regimento da casa, o senhor
fosse então conduzido à presidência da casa. Dentro desse cenário todo, né, que te levou à presidência, Guto, primeiro, foi uma estratégia política a substituição pelo seu nome naquele momento? Foi pensado isso? E em segundo lugar, como foi para te chegar à presidência desta forma? Na verdade, né, os 6 votos que eu obtive na eleição para a mesa diretora, né, a gente sabia que a eleição estava morta, estava perdida, né? E eu acho que essas discussões assim que se ocorreram até chegar à escolha que eu seria o candidato, acho que é uma coisa que todas as pessoas da política sabem. Mas o que aconteceu? A gente sabia que o candidato era o Júnior, né? E que vocês poderiam correr daqui a pouco de errar um voto. E a nossa única chance era essa, nós não tínhamos uma outra chance, né? Mas, muito curioso, no dia da eleição, é que eu nunca estive no grupo do Bombando. E falei pro Abel, o dia que eu sair da Secretaria de Obras, tu pode me colocar. E ele me colocou na sexta-feira. Para deixar claro, o grupo Bombando é um grupo de WhatsApp. Que foi onde gerou toda a discussão, né? E me colocou no grupo. E naquele dia, nós estávamos ali sentados, eu, o Leandro, o vereador Júnior do meu lado, o vereador N. E daqui a pouco vi uma publicação do vereador N no grupo Bombando de uma foto. Eu disse, não estou acreditando, né? E eu entrei e eu realmente vi que era a cédula contendo os candidatos dele. Naquele momento, eu chamei o presidente da Câmara, na época o vereador Cleito, comentei do fato, mostrei, né? E ele resolveu dar continuidade e, claro que depois, né, como o voto é secreto e uma coisa que todos os recursos que foram feitos, nunca se discutiu a questão de se o voto foi ou não publicado pelo vereador. Quiseram se discutir a questão do mérito interna corpore. Vamos deixar bem claro, a juíza que me concedeu a liminar, e hoje não estou mais como liminar, e sim com sentença, né, proferida, julgando procedente o mandado de segurança, né? No grupo existiam mais 3 vereadores ainda que não haviam votado. Então, interna corporis é um ato que ela mexeu na estrutura na eleição da mesa. Ela não mexeu, ela simplesmente mandou declarar aquele voto sem efeito e mandou que se fosse feito um novo cálculo, desconsiderando aquele voto. Né? Então, na verdade, quem me proclamou presidente foi a mesa diretora anterior, que foi o presidente Cleito com os demais integrantes da mesa diretora. Né? Então, vamos deixar bem claro isso. Né? Então, houve um equívoco, acho que o vereador Enio acabou no impulso, por algum motivo, né, publicando a foto de uma forma impensada, uma coisa inesperada. Né? Claro que eu estava atento naquele momento, ou sorte, sei lá o que a gente pode dizer, né, que li a lei orgânica, li o regimento interno antes de assumir como vereador, e sabia que o voto... Se não tivesse sido visualizado no momento da votação, não poderia... que na verdade eu arguí, né, essa nulidade antes do aberto o escrutínio. E posteriormente à proclamação, mais uma vez eu arguí. Então, ou seja, eu fiz todos os atos necessários, né, para que eu pudesse depois ingressar com uma ação de mandado de segurança através de uma ata notarial, que eu levei meu telefone lá no tabelionato, né, e ele transcreveu tudo aquilo que realmente estava no grupo, então fazendo com que aquilo que eu estava alegando para o juiz, né, era verdade. Mas se eu disser para ti, o que mais me ajudou naquele dia foi um vídeo que o Wagner fez, que aparece exatamente o horário que o vereador Enio publicou. Tu filmando, aparece ele sentado na cadeira mexendo no celular. Então existia, além de a prova, existia indícios, elementos suficientes que estavam comprovando aquilo que eu estava alegando. Mesmo assim, ainda não foi proclamada naquele dia a vitória do Júnior. Posterior a isso, até véspera da posse, o vereador Júnior seria o que assumiria. Eu acredito que foi, eu não me recordo exatamente o dia, mas foi... O último dia do ano. Último dia no dia 30, dia 29. 29. Foi então, chegou a casa, né, a determinação judicial, então, de que então fosse feita essa reanálise e ao qual ele conduziu a presidência. Primeiro, qual foi o sentimento naquele momento de se preparar para uma posse que talvez
talvez, eu não sei se o senhor já esperava com tanta rapidez. E segundo, quando assumiu, houve naqueles primeiros meses ali, quando houve os recursos pelo vereador Júnior, um pouco da insegurança de que ações tomar na presidência, se daqui a pouco poderia ou não o senhor permanecer na cadeira? Não, Wagner, eu vou te falar assim, ó. Todo mundo sabe que eu sou formado em Direito, né? Então, claro que isso me ajudou bastante. O que eu fiz? Eu esperei o máximo de tempo para entrar com a ação. Por quê? Eu tinha muita convicção que eu ia ganhar liminar em primeiro grau. Muita convicção pelos documentos, pelas provas, né? Que eu estava entrando. Então é o seguinte, qual foi a tática que eu usei? Eu entrei no final de novembro com a ação. Né? Então levou 29 dias quase, né? Para que a gente julgasse a liminar. Então quando julgou a liminar, e aí tem aquela questão política, né? Era causar um estrondo mesmo na posse, né? O que aconteceu. Com base no despacho da doutora Laura, né? Que entendeu aquilo que a gente estava querendo demonstrar, né? E eu fiquei muito convicto que dificilmente mudaria o resultado, né? Por quê? Porque ela fundamentou de uma forma tão clara que ela entendeu realmente aquilo que tinha acontecido, né? Então, para todos que sabem, né, e que entendem um pouquinho do regimento interno da lei orgânica, sabe que o voto tinha que ser anulado, se era possível se identificar o voto. E uma das coisas que se achava muito engraçado, que em momento algum o vereador Enio alegou, inclusive na própria discussão da ata, que não teria sido ele. Né? Então, não tinha dúvida que realmente ele publicou o voto e ele quebrou o sigilo. Né? E aquilo aí poderia ter influenciado no voto dos outros 3 vereadores que ainda estavam no grupo e que não haviam votado. Então, muito difícil, muito confiante, tanto é que manteve a sentença, todos os recursos junto ao Tribunal de Justiça foram todos, né, negados por unanimidade na questão do recurso. Então, foi um ano muito tranquilo, tanto é que fizemos várias ações, devolução de recursos para o Executivo, melhorias no Legislativo, né? Então, chegado à presidência, o que o senhor pode dizer que seria os maiores benefícios de ser presidente do Legislativo e o que considera mais complicado na presidência? As questões de trâmites burocráticos, administrativos ou as articulações entre Câmara e o Poder Executivo? Eu acho que o mais complicado, porque é o seguinte, Wagner, acho que todo mundo, nós vereadores, temos que se preocupar com os projetos que vêm do Executivo, porque isso interfere diretamente na vida da comunidade de Tramandaí, as pessoas, os moradores, né? E às vezes a gente vê que a questão política ela atrapalha bastante a condução dos projetos na casa, né? Então, isso para mim seria a parte mais difícil. Questão administrativa da casa, eu acho que a casa hoje, a Câmara de Vereadores, tem servidores efetivos muito competentes, né? Eles conduzem a Câmara de Vereadores com carinho, com amor, com uma lisura muito grande, né? E eles sabem da forma como eu conduzi, então não vejo uma dificuldade nesse encaminhamento. Ou seja, qualquer que seja o presidente vai ter. Eu acho que qualquer presidente que tenha boa vontade, que queira fazer a coisa certa, é muito tranquilo. As questões políticas, né? Isso é uma coisa que não depende de mim muitas vezes para botar um projeto em votação, né? Depende das comissões, de pareceres, né? E a coisa dá uma travadinha. Mas conversando, eu posso dizer para ti que foi um ano muito bom, muito tranquilo. Tu fala sobre a questão de devolução de recursos. A gente sabe que o quadro financeiro do país, né, ainda não está, agora que começa a crescer novamente, e que muitos municípios ainda tiveram déficit de arrecadação e assim por diante. A Câmara, aqui, quando o senhor assumiu a presidência, qual é a realidade financeira da Câmara de Tramandaí hoje? É um orçamento praticável? É um orçamento que acaba acontecendo essa possibilidade de devolução ao Executivo muitas vezes para os presidentes? Ou isso também depende de o quanto o presidente resolve utilizar do orçamento? Acho que, só para deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, cada ano que se inicia um orçamento zerado, né? Todos os presidentes, ao final do seu mandato, os valores que sobram na conta da Câmara têm que ser obrigatoriamente devolvidos ao Executivo, porque não foram usados no orçamento, né, daquele ano que se praticou, né? Cada presidente administra e executa o seu orçamento da forma que ele achar melhor, né?
eu entendi por realizar vários recursos. A gente sabe que foram feitos vários investimentos também na Câmara, como, né, aumento no vale alimentação dos concursados, né, algumas outras coisas, a compra de equipamentos na área de informática de mais de 70 mil, agora a reformação toda do som, que era um som com problema de microfones, de cabeamentos, de alguns vereadores também foram feitos, né? E ano que vem tem outras coisas mais a ser feitas, né? Claro, a instalação das câmeras para transmissão das sessões. Diversas outras coisas, né? A relação de imóveis, né? Diversas coisas foram feitas na Câmara durante esse exercício de 2018, né? E, consequentemente, sobrou valores, né? Que eu fiz já 2 repasses, no valor, um de 315 mil e outro no valor de 335, e acredito que agora, até o final do ano, em torno de 450 a 500 mil reais, né? Isso eu acho que cada presidente, né, vai conduzir esses recursos da forma como ele achar melhor. Eu não estou aqui para ser mais e nem quero ser mais do que ninguém. Tentei fazer a minha parte, né, e da melhor forma possível no ano de 2018. Para quem acaba assumindo a presidência da Câmara, sempre existe a famosa polêmica de como lidar com as diárias. Como foi na sua gestão lidar com essa questão das diárias, que geralmente acabam caindo na internet e muitas vezes até de forma banalizada, vamos dizer assim, porque muitas pessoas não têm um conhecimento efetivo, elas se baseiam nos valores e desconhecem até mesmo o quanto, né, é preciso de investimento também para os servidores que trabalham na casa. Assim, para mim foi muito tranquilo. Não tenho, assim, eu quando tive que dizer não, eu disse não. Tem que saber dizer não, na política nem sempre é só assim, né? Então, mas eu posso dizer para ti que foram investido o que foi gasto em diária foi com servidores, né? Um valor de 30% com os servidores concursados da casa, né? Os vereadores, praticamente as diárias que foram utilizadas por vereadores foram idas a Brasília, no intuito de buscar recursos ao município de Tramandaí, né? Então, eu acho que não foi um grande problema, né? A gente tem que saber julgar isso aí se foi bem aplicado ou não, né? Então é o seguinte, em curso, né, foi um valor praticamente insignificante, né? Então, para mim, como presidente da Câmara, a questão das diárias foi muito tranquilo, né? Então não dá para dizer que houve abuso. Não, eu acho que foi muito transparente, muito tranquilo e não tem nada para ter que estar dando justificativo. Esse ano foi um ano de chamadas pautas bomba, diríamos assim, projetos polêmicos, projetos de mobilização da comunidade, servidores, tivemos aí a questão apenas de exemplificação dos quiosques que mobilizaram durante um longo tempo a Câmara de Vereadores, tivemos alguns projetos que envolveram os servidores, tivemos praticamente embates quase que diretos nas sessões entre grupos de oposição e governista. Entre elas também podemos destacar aqui que foi um ano ao qual, pela primeira vez, houve a condução de uma CPI, né, ao qual o senhor, sendo da base do governo, da presidência, teve que dar suporte, né, pela casa para que ela fosse conduzida. Para você, nesse cenário todo deste ano, é mais confortável estar no embate na condição de mediador ou de vereador? Olha, mediador, eu em momento algum tive acesso ao processo da CPI, né? Então eu não me envolvi, né? Mas eu digo no cenário todo que eu lhe pinto, entendeu? No meio de tantas pautas polêmicas, acaba que a gente sabe que muitas vezes o presidente ele acaba não se posicionando efetivamente como vereador, mas como presidente da casa para tentar achar um campo. Wagner, né? Durante o meu ano como presidente, eu tive que desempatar um único projeto na Câmara de Vereadores. Eu, durante praticamente 11 meses, eu não pude fazer uso do meu voto, né? Então, todas as decisões que foram tomadas na Câmara de Vereadores durante o ano de 2019, apenas um, que se trata sobre a questão do percentual lá, que pode ser mexido no orçamento lá, sem a aprovação da Câmara, foi o único voto que eu tive que dar para desempatar favorável. Nos demais projetos que tramitaram, inclusive do quiosque, como cheguei a ser ameaçado, inclusive, né, eu nem votei. Então, assim, as pessoas têm que ter esse conhecimento que nós, presidente da Câmara, nós não fizemos uso do nosso voto, somente quando se há um empate,
né? Existem câmaras de vereadores que o número de vereadores é par. Então, neste caso, o presidente nunca vota. Claro, daqui a pouco uma questão de voto qualificado, 2/3, aí sim seria, né, necessário fazer uso do seu voto. Então, assim, então, para mim foi muito tranquilo conduzir os trabalhos. Sempre fui muito imparcial, né? Nunca tendi para um lado ou para o outro, mesmo sendo governo. Sempre procurei que as coisas fossem feitas da forma justa e da forma correta, né? Então, a questão da CPI, eu não vou adentrar, porque eu entendo que para mim a CPI foi política. Isso eu acho que foi um momento mais delicado. Eu acho que a gente poderia buscar a verdade de uma outra forma, né? O que ninguém se fala é que, se foi certo ou se não foi a contratação, isso a gente não conseguiu determinar. Mas que não houve, vamos dizer assim, porque se nós pagávamos 1.480.000, estava pagando uns 1.200.000 e alguma coisa que eu não me recordo, eu não vejo causar prejuízo ao erário público. Então a CPI eu entendo que ela não precisava existir, poderia ter sido feito de uma outra forma. Nós como vereador podemos ter visto os contratos, ter analisado, né? Então eu acho que isso é uma opinião minha como vereador, né? Fazendo uma autocrítica, durante a falta aí pouco mais de 1 mês e meio para o final do seu mandato, o que vai ficar com a vontade de ter feito e não conseguiu fazer, e o que tu destaca como principal legado que tu vai deixar deste 1 ano na presidência? O que eu gostaria de fazer, que eu não deixei de fazer, eu acho que o mandato de presidente da Câmara teria que ser de 2 anos, não de 1. Né? Muitas câmaras de vereadores são 2 anos, né? E aqui no Tramandaí, alguns municípios é de 1 ano. Eu acho que ele se torna muito curto para te botar em prática, né, a um projeto. Então, eu vejo positivamente essa questão do servidor da casa, aí, que eu tive uma boa relação, né? Então, é o que me deixa feliz de sair, porque os concursados são aqueles que ficam, né, por uma vida. Eu estou hoje vereador, daqui 2 anos não sei, né? Mas esses funcionários concursados, né, eles permanecem, né? Então, eu acho que o que tinha que ser feito eu fiz, aquelas reivindicações dentro da Câmara de Vereadores, né? Eu fiz, inclusive agora com esse negócio do abono natalino em relação ao Vale Alimentação, que os funcionários da Câmara não foram beneficiados. Estou fazendo uma emenda ao projeto de lei que também será estendido aos concursados da Câmara de Vereadores também, né? 13º salário natalino em relação ao Vale Alimentação. Eu acho que mais do que justo, se lá vão ganhar, aqui não. Tanto é que muitas vezes a gente não faz coisas aqui para os servidores concursados para não ganhar um problema maior lá, que são quase 2.000 concursados. Nós aqui eu acho que temos 10 concursados, né? Então, mas a minha grande frustração foi não conseguir liberar os terrenos da Câmara de Vereadores, né, para que o projeto que aqui tem fosse dado andamento, né? Então, infelizmente, acho que essa seria hoje a minha grande frustração como presidente da Câmara, mas claro que eu, como um primeiro mandato, que retornei para a Câmara em outubro e já 1º de janeiro assumi na presidência da Câmara, né? Para mim isso é gratificante, né? E eu sou obrigado a agradecer aquelas 975 pessoas que no dia 2 de outubro de 2016 confiaram o seu voto e hoje me proporcionaram, né, estar aqui à frente do Legislativo, né? Então, eu sou grato a todas essas pessoas. Eu não sei ao todo quem votou em mim, mas a gente sabe a grande maioria disso. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, né, que puderam me oportunizar, né, de estar aqui hoje, né, fazer parte da história do Legislativo de Tramandaí como presidente da casa aos 36 anos de idade. Isso é gratificante. O senhor conduziu e, na verdade, é uma legislatura que existe uma divisão muito forte, né, entre, e quase que igualitária, né, entre oposição e situação. Algo que há muito tempo não se via, na verdade, né, porque sempre o governo sempre teve uma maioria expressiva, né. Como vai ser agora o seu retorno para a bancada, né, trocando essa posição, diremos assim, porque agora o senhor passa a votar e um colega passa a presidir e que pode ser o voto a mais do governo ou não, né? Isso vai depender da consciência do colega. Essa divisão, essa radicalização que se tornou em relação a esses polos, o senhor acha que o ano que vem pode diminuir ou com a tendência a aflorar? Wagner, eu vou dizer para ti o que eu penso como vereador.
eu acho que o prefeito ele tem que ter credibilidade. Te digo mais, independentemente se o prefeito não fosse o Galto, projetos que ele entende certo, e às vezes eu entendo errado, eu sou obrigado ao voto de confiança. No momento que tu não dá o voto de confiança pro prefeito e tu diz não num projeto aqui, tá ceifando daqui a pouco uma situação que poderia ser benéfica para a cidade. Mas o meu compromisso mesmo é com os munícipes do município de Tramandaí, né? Então, os projetos que vêm para essa casa do Executivo, ele vem com o intuito, né, de fazer algo melhor para a cidade. E por que eu vou querer trancar isso? Né? Então, eu como vereador hoje, meu mandato até 31 de dezembro de 2020, eu vou cumprir com meus compromissos com os munícipes. Então, vou defender os interesses deles e sempre acreditar que o prefeito quer fazer o melhor. Te digo, não vou fazer. Eu jamais seria contra projetos se o prefeito fosse o outro, que eu não escolhi, né? Eu jamais estaria fazendo política contrária porque o governo dele fosse mal, porque se o governo dele fosse mal, a minha cidade ia mal. Então a gente tem que saber separar oposição do que quanto pior, melhor. E para mim, quanto melhor for, é melhor pro município de Tramandaí. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que separar a questão partidária, temos que separar essas diferenças e pensar na cidade. E às vezes a gente vê projetos que vêm para casa que são discutidos, polêmicos, né? Aí eu pergunto, tu quer fazer política ou tu quer fazer o melhor para a cidade? E eu quero fazer o melhor para a cidade. E eu acho que realmente foi um ano polêmico, foi um ano onde o prefeito teve que tomar decisões que se alongavam por muitos e muitos anos e faltava coragem. E eu acho que o prefeito Galto teve a coragem de cumprir com taques e fazer aquilo que se entendia que era melhor para a cidade. E a resposta é um calçadão da Beira-Mar, que já é almejado há mais de 10 anos, né? Que hoje saiu até matéria de 0 hora, né? Então eu acho que isso é a resposta. 2 milhões em asfalto, né? Então assim, a coisa está começando a andar. Então a gente tem que acreditar no gestor, né? A gente não pode querer transformar que o gestor é ruim. Não, o prefeito Galto, ele tem que ter, né, a credibilidade. Ele sendo correto, sendo honesto, por que ele não vai ter então o meu apoio ou a minha confiança? Então terá sempre o meu aval até o final do mandato dele, sim. Dia 31 de dezembro termina seu mandato na presidência. Existe alguma, nas suas perspectivas futuras, eu até lhe fiz essa pergunta a outra vez, ainda existe a possibilidade ou vontade de regressar ao Executivo para ajudar o prefeito antes do final do seu mandato? Olha, Wagner, a gente quando entra para a vida pública e está vereador, eu estou vereador, né? A gente está à disposição da comunidade, não do prefeito, né? E se daqui a pouco entender, né, que a minha ida para o governo se faz necessária, pensarei muito bem antes, até porque hoje voltar para o Executivo, né, sendo que daqui a 1 ano e 3 meses eu teria que retornar ao Legislativo para uma futura candidatura, né, não sei se eu voltaria hoje, né? Hoje eu gostaria de ser vereador, né? Cumpri meu mandato como vereador, não participei de poucos embates na tribuna no ano de 2018, até porque tu tá na condução dos trabalhos da Câmara de Vereadores, tu tem que tentar manter a harmonia, né? Muitas vezes a gente tem que respirar fundo 2, 3 vezes, né? Porque cada vereador tem o seu pensamento e a gente tem que respeitar, né? Por mais que tu discorde. Então, não me vejo hoje voltando para o Executivo. Sabemos que houve, né, mês passado, a eleição de uma nova mesa diretora, né, e que nessa eleição, mais uma vez, havia uma disputa acirrada entre posições governistas e de oposição. O governo novamente tinha um candidato preferencial, que, com a palavra do governo, seria, então, o seu presidente por maioria de votos, porque a base do governo tem a maioria de votos. Mais uma vez, não ocorreu a eleição deste vereador. Houve uma mudança repentina, mais uma vez, na eleição, ao qual
nesta mudança, o candidato do PDT, né, se tornou, na verdade, o vereador Batista, e que pela segunda vez o seu partido toma a presidência da Câmara sem ser o partido pensado para tal. A pergunta que eu conduzo em relação a este cenário. Primeiramente, né, de que forma o senhor acredita que vai ser a condução da casa, né, nesse próximo ano com o resultado desta eleição da mesa diretora? Porque com 13 votos houve a eleição de um presidente da situação com toda uma mesa diretora da base de oposição. E como acredita que deve ser a condução da casa, então, a partir do ano que vem, com essa nova mesa diretora? Olha, o Wagner, essa pergunta aí tu deveria fazer para a mesa diretora, né? Eu espero que eles possam conduzir da melhor forma possível, né? Terão o meu apoio na condução dos trabalhos, naquilo que eu puder oferecer, né, e contribuir. Não sou o vereador que quanto pior, melhor. Eu acho que quanto melhor as coisas for, mais a cidade ganha. Mas eu acredito que vai ser tranquilo. São pessoas totalmente preparadas, né? Já estão há 2 anos como vereadores. Eu acho que se não estivesse preparado, também não teria colocado esse nome à disposição, né? Então, eu acredito que vai ser tranquilo. O PDT não lhe parece que se tornou uma alternativa para o impasse quando em duas eleições consecutivas se torna presidente da casa? São consequências da política, né? Eu acho que tanto pelo vereador Berneira, vereador Geraldo, que compõe o governo, a própria vereadora Amanda Padilha, vereador Batista, eu acho que todos estão preparados para conduzir os trabalhos, né? Eu acho que são 2 anos já de mandato, né? Então, acho que se estão dispostos a encarar, não é fácil, né? Requer tempo, toma bastante tempo, né? Porque quase que diariamente tu tem que se fazer presente no legislativo, né? Então é bem puxado, não é tão fácil quanto se pensa sentar aqui nessa cadeira. E politicamente, o bloco de oposição chegar a ter toda a condução da casa, fora o presidente, né, para a próxima legislatura, não lhe parece que demonstra, de certa forma, um ganho político também da oposição, que poderá, de certa forma, com a condução, também ter um entendimento diferenciado com o executivo das pautas que chegarem na casa? Wagner, eu como presidente da Câmara, durante 2018, eu em momento algum precisei reunir a mesa diretora da Câmara para poder conduzir os trabalhos. Como tu mesmo falaste, o Batista hoje, ele é base do governo, o irmão dele hoje é secretário de Indústria e Comércio, então eu entendo que a condução dos trabalhos da Câmara não está na mão da oposição, e sim na mão da situação. Então eu não vejo como ganho da oposição algo que ela não tem, que é a presidência. Eu acho que a oposição simplesmente não ganhou nada, só conseguiu escolher o seu presidente. Essa é a minha percepção. Porque se o meu irmão é secretário de uma pasta, automaticamente eu estou com o governo. Eu acho que a oposição ficou sem opção, né, e escolheu alguém da situação para fazer presidente, né? Então, eu acho que para a oposição eu não vejo como ganho, né? Não vejo um ganho, porque hoje a oposição tem 2 cargos na mesa diretora. Em momento algum eles não foram convocados para deliberar sobre qualquer tipo de situação. Então, quem vai estar na condução da presidência em 2019 é a situação e não a oposição. Na sua opinião, depois de ter sido secretário de obras e agora na condição de vereador, a partir do ano que vem, qual é as áreas que ainda o percebe pelas conversas que você tem na rua, com os eleitores e tal, que ainda precisam ter atenção no município? Wagner, o grande problema do município de Tramandaí, eu chamo assim, é a herança maldita, que é os buracos da cidade. Não tem, é tanto buraco, tá? É tanto buraco na cidade, que agora conseguimos dar uma amenizada, né? Então, se nós conseguirmos, né, nesse próximo ano agora de 2019, né, dar uma melhorada,
e em 2020 dar mais uma melhorada, eu vejo que o governo dá um grande salto. Porque nós temos um município de Imbé vizinho que não botou 1 quilômetro de asfalto e é um baita governo, porque não tem buraco. Né? Então, assim, ó, hoje, o que tu mais vê na rua, hoje as pessoas reclamando é a questão dos municípios. Aí ninguém fala que a Corsã vive abrindo buraco. Nós asfaltamos a Beira-Rio, 2 semanas depois, um asfalto novo foi aberto pela Corsã. E aquele asfalto fica danificado. Com o tempo ele começa a ceder e acaba se tornando mais um problema para o executivo resolver. Então, assim, ó, eu vejo hoje isso como um grande problema. Educação, déficit de crianças vem diminuindo gradativamente, com essa parceria, né, pública-privada, com questão das creches. A saúde, inauguramos uma UBS lá em Nova Tramandaí, vamos inaugurar mais 3 UBSs. Né? Então, assim, ó, eu acho que as coisas estão indo para um caminho, né? A arrecadação do município para 2019 começa a dar sinal de melhora perto dos anos anteriores, que não se teve crescimento. Então eu acredito que agora as coisas vão começar a melhorar ainda mais. Né? Claro que nós não conseguimos ainda, né, dar aquelas respostas, né, que a sociedade anseia. Né? E a gente tem que buscar aquilo que a sociedade quer. E nós vamos trabalhar incansavelmente para que isso aconteça. E eu aqui, como vereador, farei de tudo que for possível para contribuir para que isso aconteça. Né? Porque eu acho que o município de Tramandaí, ele tem que ser o nosso maior objetivo. E quando me pergunto o meu partido é Tramandaí. É que nós, políticos, precisamos de uma sigla partidária para poder concorrer a um cargo eletivo. Mas o meu compromisso é com a cidade e sempre será com a cidade de Tramandaí. Para a gente encerrar, já lhe fiz essa pergunta na outra vez e sou obrigado a fazer na segunda vez. A gente sabe que o seu partido hoje pode ter uma candidatura própria a prefeito na próxima eleição. Até já fora, obviamente, no cenário municipal se fala do nome do vice-prefeito, mas também, publicamente, o vereador do seu partido, que é o Batista, já disse que será candidato a prefeito também. Disse isso em redes sociais e disse isso também na entrevista ao qual me concedeu. A pergunta que eu quero fazer para a gente encerrar esse bate-papo: o senhor ainda tem pretensões de almejar dentro do seu partido a possibilidade de ser candidato a majoritária? Wagner, eu vou te falar uma coisa assim que eu aprendi com o falecido Osmani Barbosa. Um grande político, um cara que teve uma história e uma conduta política em Tramandaí ilibada que ninguém tem nada para falar. Prefeito, né, às vezes nasce na convenção. Eu, Guto, sou candidato à reeleição ao legislativo. Mas se o meu partido, lá na frente, entender que eu possa ser a melhor escolha, vamos analisar, vamos discutir em grupo, e se o grupo, de uma forma unânime, entender isso, poderei sim ser candidato. Mas hoje, não me vejo hoje como candidato a prefeito. Respeito, eu acho que o partido tem na frente aí, né, a chamada, né, ordem, tem o vice-prefeito Flavinho, e tudo se encaminha para que isso aconteça. Se o PDT realmente vir a ter um candidato a prefeito, tudo se encaminha que seja o vice-prefeito hoje, Flavinho Corso. Guto, obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos à disposição aí para próximas entrevistas aí. Sorte aí nos últimos período aí, nos últimos 40 dias que se aproxima de presidência e que o ano que vem, né, possa estar aí com a gente novamente na condução da casa, agora como vereador também aqui no Legislativo de Tramandaí. Então, esse foi o programa Frente a Frente de hoje. Agradecemos a você que acompanha, né, as nossas entrevistas. E lembrando que semana que vem o nosso entrevistado será o ex-prefeito de Tramandaí pelo PP, Partido Progressista, o prefeito Anderson Hofmeister, vai dar uma entrevista para o programa Frente a Frente, ao qual nós vamos conversar com ele sobre o cenário político, sobre o que anda fazendo o ex-prefeito Anderson e também sobre futuras pretensões aí para o município de Tramandaí pelo ex-prefeito. Então, convidamos você para acompanhar o programa Frente a Frente na semana que vem, a partir das 21 horas aqui no Correio do Imbé. Muito obrigado e até a semana que vem.